Fala, investidores, hoje eu trouxe 5 criptomoedas para se acumular na baixa. Vamos lá então, hoje eu quero mostrar 5 criptomoedas que eu, Dr. Pimenta, estou acumulando perante a baixa do mercado. Lembrando que elas estão em ramificações diferentes, ou seja, tem umas mais arriscadas e outras com um risco um pouco menor de alta volatilidade. Mas para você que chegou agora aqui no meu canal e não me conhecia ainda, já se inscreve aí. E para você que está assistindo esse vídeo, metralha aquele like maroto e manda ver aqui nos comentários o que você tá achando do canal, beleza? Galera, vamos então falar aí sobre as 5 criptomoedas que eu estou acumulando na baixa, que eu acho bem importante, que são aí realmente as queridinhas que eu vejo para momentos de oportunidade perante o cenário econômico que nós estamos passando. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo do mercado financeiro de criptomoedas. Então, entra nos projetos e faz o seu estudo para ver se está dentro da sua metodologia de investimento, beleza? Vamos lá. Em quinta posição, dentro da minha colocação, eu estou acumulando Terra Luna. É isso mesmo, Terra Luna. Eu prefiro mais chamar de Terra Luna do que só Luna, ou também do ecossistema Terra. Então assim, galera, em cenários de incertezas geopolíticas e econômicas, a criptomoeda da blockchain Terra, o que acontece? Ela se destacou apresentando altas expressivas. Então, portanto, deixa eu falar para vocês o que é a fundo Terra Luna, que ela se comportou muito bem no cenário que nós estamos passando aí. A Terra ela é uma blockchain focada em pagamentos do dia a dia e que busca solucionar, na verdade, o problema de alta volatilidade que tem aí no mercado das criptomoedas, tá? A Luna é composta, na verdade, por umas cestas de moedas fiat, como o dólar, o euro e também o yuan chinês, e até mesmo alguns direitos especiais de saques, os DES, dos fundos aí que tem ao redor do mundo, inclusive do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que busca uma criptomoeda mais estável e com preço crescente. Por meio de um protocolo interno, a blockchain mantém reservas específicas dessas moedas para conter então a volatilidade da Luna. Já a Terra é diferente das stablecoins, as criptomoedas com lastro. A mais famosa delas, a gente sabe que é o Tether, que tem paridade ao dólar em reserva para cada unidade de criptomoedas USDT, o que foi motivo, na verdade, de investigação do governo norte-americano recentemente. O preço da Terra Luna reflete a composição crescente dessa cesta de moedas e o desenvolvimento de aplicações descentralizadas dentro da rede da blockchain dela. Então essa criptomoeda pretende se tornar o principal meio de pagamento no ambiente digital, unindo a proteção da criptografia em blockchain com a estabilidade de uma moeda comum. E dentro da capitalização de mercado, no momento que eu tô gravando esse vídeo lá na CoinMarketCap, ela está na posição de número 7, crescendo demais, e a stablecoin dela vindo papando o mercado. Porém, é um projeto que eu sei que são projetos assim um pouco mais diferenciado, mas projetos que eu acredito, porém a gente consegue ver assim uma alta volatilidade também em alguns momentos do mercado, mas como eu disse, eu tô entrando nela porque eu achei ela fantástica, na verdade, no quesito do que nós estamos passando no cenário macroeconômico, dela ter aí se comportado muito bem perante a queda da maioria das criptomoedas. Então essa fica para mim na quinta colocação, galera. Agora, quarta colocação é uma moeda que está na segunda camada da Ethereum, que é a Polygon Matic. Eu prefiro já chamar assim do que só Matic, porque na verdade são dois ambientes distintos, galera. Mas eu estou acumulando também ela na baixa, que eu gosto muito, porque como ela é uma segunda camada da rede Ethereum, ela também traz taxas mais ínfimas caso eu queira tirar ela para minha cold wallet ou para minha hard wallet, como você chama. Então, galera, Matic é um dos principais tokens relacionados às finanças descentralizadas, ou seja, as DeFi. É o token que pertence na verdade à estrutura
Polygon, utilizada para conectar e escalonar projetos em blockchain, sobretudo aqueles relacionados e compatíveis com a rede Ethereum. E Matic é o nome da criptomoeda criada então para servir de base para as negociações e transações dentro da estrutura da Polygon, que anteriormente era chamado de Matic Network. E galera, tecnicamente podemos definir Matic como o Utility Token, ou seja, um token de utilidade utilizado na estrutura Polygon, lembrando que ela é então executada na segunda camada dentro da rede da ERC20 na blockchain da Ethereum, assim como outros tokens também que tem nesse mesmo formato. Mas no ambiente da Polygon, a criptomoeda pode ser utilizada para na verdade, a participação em decisões de projeto. Nesse caso, Matic atua como token de governança, concebendo direito à participação em decisões de melhoria da estrutura por meio de voto. E também moeda operacional. Matic pode ser utilizada como moeda para pagamentos de taxas necessárias para a realização de ações dentro do ecossistema da Polygon, como por exemplo as taxas de transação das sidechains. E também tem a parte de staking, que além da utilização que eu já citei para vocês, essa cripto também ela pode ser utilizada para stake, para você ir farmando mais. Então ela vai poder validar operações dentro do próprio protocolo Polygon. Então também o que é a Polygon? A Polygon nada mais é do que um projeto com protocolo que permite uma estrutura capaz de construir e conectar redes blockchains que sejam compatíveis com a rede Ethereum e também várias outras expansões dentro do metaverso. Por que eu acredito muito na Polygon Matic só? E por quê? Porque também, se nós olharmos para o mundo dos NFTs, galera, ela está atrelada também ao OpenSea, que a gente sabe que é uma plataforma muito grande de venda de NFTs, porém, para você utilizar-se da rede da Polygon para transacionar Ethereum lá dentro, você pode anunciar os NFTs sem ter que pagar taxas. E como eu disse, a minha maior visão nela é a rapidez e as taxas ínfimas também para ser utilizado essa rede. E dentro do CoinMarketCap, ele ocupa hoje na gravação que eu tô fazendo esse vídeo, a posição no ranking de número 16 de capitalização de mercado, galera. Agora, número 3. O número 3, que é a cripto que eu estou acumulando nessas baixas de mercado, que ela tá hoje na posição de número 37 dentro da CoinMarketCap, é qual? É a The Sandbox. Por que The Sandbox? Eu vi nela muita possibilidade, além dela ser algo já mais antigo, né? Eu já vou falar para vocês um pouquinho mais, ela é bem antiga mesmo, o projeto dela. O que acontece? Quando ela veio para o mundo da blockchain, para o mundo do metaverso, ela revolucionou muito, principalmente essas partes de terrenos virtuais. Nós vimos grandes empresas aí como a eToro, dentre outras, McDonald's, Samsung, tendo aí, na verdade, aplicações, né, terrenos dentro do metaverso. E sendo assim, se as gigantes estão investindo dentro da própria The Sandbox, isso vai facilitar ainda mais a expansão do projeto em si. E como é o caso que eu citei para vocês da eToro, a eToro lá, o CEO da eToro comprou um terreno na The Sandbox, no mundo lá do metaverso, e pagou, se eu não me recordo agora, exatos $1 milhão ou um pouco mais que isso daí. Mas é muita grana? Sim e não, porque quem entra depois ali no universo do The Sandbox vai ver o terreno lá com o logotipo da eToro e automaticamente ele faz um marketing reverso com menos grana, não tem menos grana, né? Com menos grana. Então isso facilita também o marketing de várias empresas, assim como McDonald's falou que ia estar no mundo do metaverso, Samsung e tal, automaticamente a mídia joga isso de maneira orgânica. Então por isso que eu acredito muito em The Sandbox como a minha terceira posição que eu tô acumulando nas baixas de mercado. Agora deixa eu explicar para você um pouquinho mais sobre o projeto da The Sandbox, que é um dos projetos do metaverso com uma utopia futurista que envolve a combinação do mundo real com o virtual. Ele foi lançado, como já falei para vocês, em 2012 pela empresa Pixel para concorrer com o Minecraft. E entre 2018 e 2020, no entanto, passou por uma reformulação e mergulhou no mundo das criptomoedas e dos tokens não fungíveis, os chamados NFTs, e virou então um jogo colaborativo. No mundo virtual do Sandbox, ainda em desenvolvimento, os usuários
podem construir. Por que eu falo em desenvolvimento? Porque está numa crescente exponencial. Os usuários então podem vender os itens e ter uma vida online, já lógico, em outro ambiente, que é o que eu já sempre falo para vocês, que o metaverso vai tirar muita gente da nossa realidade. E o Sand é baseado na blockchain da Ethereum e é um token nativo que gira então a economia do game. Como um dos projetos do metaverso puxado principalmente pelo Facebook, que mudou o nome para Meta em outubro de 2021, a criptomoeda disparou muito com isso. Então por isso também que eu acredito nessa expansão demais aí. Eu vou até ligar o ar que agora começou a ficar quente, galera. E quando a gente tá gravando assim de bate pronto, é dessa maneira, tá? Então eu acredito muito nessa expansão aí do The Sandbox, por isso que ela é minha terceira cripto que eu estou acumulando na queda. Agora vamos aí para a cripto número 2 que eu estou acumulando nas quedas de mercado, que está na posição número 11 no ranking da CoinMarketCap. Será que você adivinha? É a queridinha Polkadot. Polkadot eu gosto demais, apesar das taxas dela serem um pouco mais altas do que a da própria Matic, né, da própria rede aí da Ethereum, são taxas ainda bem menores do que própria Bitcoin e própria Ethereum. E eu acumulo ela, na verdade, eu compro em exchanges e acumulo nas minhas hard wallets, galera. Então isso daí também para mim traz mais credibilidade no projeto, quando eu tenho essa parte, na verdade, aí que eu possa tirar com a que as taxas são menores e sendo assim, na verdade, eu consigo ter mais escalabilidade para quando eu quero levar também para minha hard wallet. Mas deixa eu falar para você um pouquinho o que é a Polkadot para continuar o meu tipo de investimento nela. Polkadot, então, a DOT, na verdade, é um protocolo, vamos chamar DOT, que é o nome o ticket da cripto aí, né? É um protocolo de código aberto, considerado pelos próprios criadores como uma evolução na tecnologia blockchain. Ela é uma rede descentralizada criada para conectar diferentes criptomoedas, trazendo mais escalabilidade para blockchain e para moldar a então sucessora Web 3.0. E a Polkadot funciona de maneira diferente do Bitcoin. Este aí, o Bitcoin, né, o último que eu acabei de citar para vocês, tem uma blockchain em camada única, enquanto a Polkadot possui várias camadas, as chamadas multi-chain, o que na prática significa que várias cadeias de blocos funcionam em paralelo, permitindo então processar um número muito maior de transações e com mais rapidez, inclusive devido ao TPS. Essas conexões então de múltiplas cadeias não é feita apenas dentro da Polkadot, mas também com outras blockchains de projetos externos, o que torna então a Polkadot algo bem diferenciado. E apesar disso, uma das principais características da Polkadot é a sua capacidade de operar diferentes tipos de blockchain em paralelo, e assim então ela seria capaz de cumprir duas funções bem definidas, que é o que? Funcionar como uma cadeia de transmissão e processamento de dados e funcionar como uma operação independente, criando suas próprias cadeias dentro da multi-chain. Por isso que eu gosto da Polkadot, principalmente por causa desse ambiente da Web 3.0. Hoje eu utilizo, galera, de armazenamento em nuvem. Para vocês terem ideia, do Google Drive é um preço que você não paga barato. E eu tenho hoje no momento aí aproximadamente 40 terabytes na nuvem, mas quando a Polkadot revolucionar, eu acredito que nós vamos começar a ver armazenamento de dados dentro da blockchain. Isso vai fazer o quê? Baratear o custo de armazenamento de dados e também enxugar, digamos assim, o que um arquivo compõe hoje numa nuvem, galera. Eu acredito que nessa parte de escalabilidade e usabilidade dentro da Web 3.0 é algo que vai acrescentar e muito para dentro da Polkadot. Por isso que ela está na minha segunda posição de criptos que eu gosto de acumular na baixa. Então eu tô realmente muito feliz com o resultado que Polkadot entrega e o que eles estão continuando fazendo dentro do projeto. E lembrando mais uma vez que ela tá na posição de número 11 dentro da CoinMarketCap, tá muito bem posicionada ali, brigando mais uma vez pelo top 10. E na minha primeira posição, a cripto que eu mais acumulo nos momentos de baixa do mercado, galera, é a segunda maior criptomoeda do mundo, que é a Ethereum.
E vamos, já que eu vou dar minha explicação dela, porque primeiro eu quero falar do que se trata então a Ethereum. Você ainda não sabe então o que é a Ethereum, eu vou falar para você agora. A Ethereum é uma plataforma que permite a programação de aplicativos descentralizados, contratos inteligentes e transações da própria criptomoeda Ethereum e vários outros tokens. Tudo isso baseado na tecnologia da blockchain que surgiu juntamente com o Bitcoin. Em razão disso, muitos consideram a Ethereum uma evolução no conceito da tecnologia da blockchain e a plataforma Ethereum. Ela foi imaginada pelo programador canadense Vitalik Buterin em 2013, sendo também assim atrelada a uma plataforma que foi para o mundo online no dia 30 de julho de 2015, com incríveis 11,9 milhões de Ethereums pré-minerado junto ao seu ICO. E desde então, a plataforma vem ganhando cada vez mais adoção entre pesquisadores, empreendedores e programadores que desejam criar soluções reais utilizando-se a blockchain e a tecnologia do Ethereum. O Ethereum, desde então, se tornou a criptomoeda com a segunda maior capitalização do mercado, atrás apenas do Bitcoin. Então, galera, por que eu acumulo o Ethereum? Eu acredito muito no que o Ethereum entrega, apesar das taxas da Ethereum ser bem exorbitante. O que eu faço? Como eu uso o Ethereum acumulando, isso eu estou fazendo o que? Eu estou holdando, eu estou entrando para hold na Ethereum, entendeu? Então eu vou comprando dentro de uma corretora, no caso a Binance. Se você quiser abrir uma conta, tá aqui o link na descrição, vai lá e abre sua conta, é totalmente gratuita. Você pode acumular também em outras corretoras, mas a Binance hoje são uma das melhores taxas. Mas o que eu faço para acumular? Eu vou comprando o Ethereum aos pouquinhos, eu não entro logo de bolachão em nenhuma das 5 criptos que eu citei para vocês aqui, eu entro com o capital todo, eu vou fracionando as entradas e sendo assim, eu vou diminuindo o meu PM, que é o meu preço médio, como Ethereum não é diferente. Aí quando eu tenho um capital já bem alavancado lá dentro da Binance, um capital já mais alto, o que eu faço? Aí sim eu mando ela para minha hard wallet, que as taxas da Ethereum são mais altas, mas eu prefiro manter elas fora da Binance. Na Binance eu só uso para trade. E por que eu gosto muito? Porque além dela ser a moeda única, ela envolve muito um ecossistema. Como assim um ecossistema? Como eu já falei que eu gosto da Polygon, lá da Matic, a Polygon ela é numa segunda camada da rede Ethereum. The Sandbox, que eu gosto também, ela é em cima da rede Ethereum. E o que acontece? Os tokens também transacionados em rede Ethereum, eles têm uma menor possibilidade de derramamento, porque as taxas são maiores. Só que a Ethereum, o que acontece? Quando um projeto inicia dentro da rede Ethereum, geralmente são projetos mais robustos, projetos mais pesados, que vão entregar mais confiança, credibilidade e grana também para o bolso dos investidores. Então por isso que eu gosto muito da Ethereum. Ela é uma rede mais solidificada no meu ponto de vista para projetos mais robustos. E sendo assim, quanto mais projetos vão se criando na segunda camada, vamos falar assim, né, na camada de baixo da Ethereum, mais ela também vai ganhando notoriedade e vai automaticamente criando mais robustez para dentro da criptomoeda. Então isso é o meu ponto mais forte que eu vejo hoje para ter a Ethereum como a minha top 1 dentro das top 5 criptomoedas que eu acumulo na baixa dentro da minha carteira e da minha metodologia de investimento, galera. Então por isso que eu tô trazendo ela realmente no number 1 das minhas acumulações nas baixas aí, beleza? Galera, então eu espero que vocês tenham gostado das 5 criptomoedas para acumular na baixa. E não esquece, hein, que esse aqui é um conteúdo totalmente educacional, que não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo do mercado financeiro de criptomoedas. E se você chegou aqui até agora, mais uma vez, já metralha aquele like maroto e manda ver aqui nos comentários o que você tá achando do canal. Sucesso para você que me acompanha. Vamos pra cima, tamo junto, e é só o começo. Valeu!